Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma Escola Bíblica Dominical online, para mais uma EBD online, porque você sabe que aqui no canal nós temos conteúdos todos os dias, seja na comunidade, seja nos shorts, seja nos vídeos principais. E todo domingo nós temos esse espaço aqui. É a carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios. As cartas do Novo Testamento são de fundamental importância para a nossa leitura, tanto para aquelas pessoas que querem estudar e pesquisar os temas do Novo Testamento, quanto para a fé das pessoas cristãs que têm esse texto como um texto sagrado. Embora em nossos dias, muitas pessoas dizem crer na Bíblia, mas sequer leram a Bíblia, sequer leram o Novo Testamento, menos ainda compreenderam. Então, também com esse propósito, nós fazemos a escola bíblica para a gente poder aprofundar e conhecer mais e conhecer melhor os textos que são vitais para a fé cristã, tanto do ponto de vista do estudo quanto da devoção. E a primeira carta do apóstolo Paulo, ela é também essencial para esse processo de aprendizagem e devoção, né? As cartas do apóstolo Paulo estão organizadas basicamente pelo tamanho que elas possuem. Na semana passada, nós falávamos sobre a carta aos Romanos, que é uma carta das mais importantes, uma carta com 16 capítulos. Se você não viu o vídeo, a tela final vai ficar aqui para você acessar. E a primeira carta aos Coríntios também tem 16 capítulos e é uma das maiores cartas do Novo Testamento. Ela foi escrita na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e endereçada para a igreja de Corinto, que ficava na Grécia, na Europa, entre os anos 54 e 57. Então, ela ainda faz parte da primeira leva de escritos do Novo Testamento. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, poucas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas também é certo nós afirmarmos que, além dos textos originais de Paulo, ela possui alguns acréscimos posteriores, como, por exemplo, capítulo 14, versículo 33 dessa primeira carta, e outras pequenas passagens, principalmente na parte final de 1 Corinto. A carta, como o próprio nome sugere, é endereçada à comunidade cristã que estava em Corinto, que é uma comunidade que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo e que era composta por dois grupos principais, o que isso vai deixar uma marca muito profunda nessa igreja. Vai ficar claro, por exemplo, em passagens que Paulo fala sobre a diversidade, sobre a problemática que acontece na igreja e que ele precisa ilustrar a igreja como se fosse um corpo, né? Com membros diferentes, mas igualmente importantes para o funcionamento desse corpo. Isso vai ficar ainda mais claro na ceia do Senhor, quando ele fala sobre essa passagem em Corinto, em que algumas pessoas que estão comendo até passar mal, outras estão bebendo até caírem de bêbadas depois que o culto acabava, e as pessoas que mais precisavam saíam da igreja com fome. Eu já fiz um vídeo detalhado aqui no canal mostrando a diferença entre a ceia do Senhor e a ceia da igreja. São duas ceias completamente diferentes. E Paulo deixa isso claro na carta aos Coríntios, e hoje em dia o que a maioria das igrejas evangélicas praticam no seu dia a dia é a ceia da igreja, é a ceia delas, não a ceia do Senhor, que é muito diferente da ceia que tem sido praticada Brasil afora. Espere até a tela final, porque você não pode perder esse vídeo e assistir esse vídeo na íntegra para você entender o contexto bíblico, histórico e teológico que está acontecendo quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor
na carta de 1 aos Coríntios, né? Os dois grupos principais que compunham essa comunidade eram um grupo de judeus, judeus convertidos ao cristianismo, mas que trazem consigo muitos elementos dessa fé que eles praticavam anteriormente, e um outro grupo de gregos, gentios, convertidos, que ainda traziam muitas marcas do politeísmo grego, do pensamento grego, e o choque entre esses dois grupos é inevitável dentro dessa comunidade, que, ao que parece, pela primeira carta, era uma comunidade bastante problemática, pouco harmoniosa, em que Paulo tem muitas dificuldades de conter as anomalias, inclusive, que vão acontecendo nessa comunidade. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Cosmopolita é uma cidade internacionalizada, era um porto, né, com ligação para o mar Mediterrâneo, muito movimentada, a principal rota marítima daquela época, daquele contexto internacional. Muitos gregos, muitos judeus, uma comunidade judaica importante havia em Corinto, e viajantes do mundo inteiro que passavam pela cidade de Corinto, que não era uma cidade portuária qualquer, mas era a capital da região da Acaia, uma importante região que ficava ali na península grega, né? É o centro de negócios muito intenso, muitas pessoas iam para Corinto para fazer negócios, para negociar, para vender, para comprar, para ampliar parcerias comerciais, e havia várias escolas filosóficas nessa cidade. Uma vez que era uma cidade ligada à Grécia, com a cultura grega, haviam várias cidades filosóficas, as mais importantes, a dos cínicos e a também dos estoicos. E essa questão das escolas filosóficas também aparece no texto de Paulo em 1 Corinto. Algum grupo diz que Paulo era desprezível do ponto de vista da argumentação lógica, e Paulo tenta se defender dessa questão, dizendo que a sua autorização vinha do poder de Deus e não da argumentação, embora Paulo, com essa, também admite que a capacidade intelectual dessas escolas estava além do seu alcance, mas mesmo assim Paulo tenta, de alguma maneira, impor algum respeito diante dessa acusação. Havia na cidade também, como era uma cidade cosmopolita, a presença de vários templos dedicados a muitas divindades, como as divindades gregas, Apolo, Afrodite, Atenas, e também as divindades egípcias, como Esculápio, deus da medicina, como Ísis, como Serapis, todos esses templos que haviam na cidade, como também o templo de culto ao imperador do Império Romano, que dominava toda essa região. E, além disso, se por um lado havia templos de várias divindades, também havia uma forte comunidade judaica naquele lugar. Paulo quer dar explicações de natureza prática nessa carta. Paulo é menos teológico na primeira carta aos Coríntios, como ele é, por exemplo, na carta aos Romanos, em que ele é muito mais profundo, trata de temas com muito mais complexidades, e ele até explica o porquê que ele apenas trata de questões práticas com os coríntios, porque ele os considera pessoas muito infantis na fé, pessoas muito problemáticas ainda para amadurecer na fé. E Paulo considera Corinto uma igreja muito problemática, muito difícil de lidar, e por isso pessoas ainda muito infantis, que ele tem que tratar o básico da convivência cristã entre aquelas pessoas, e mesmo esse básico é difícil de ser alcançado. Então, na primeira carta aos Coríntios, nós veremos muito mais conselhos práticos, muito mais tentativas de resolver coisas que vão acontecendo no dia a dia daquela igreja, do que explicações teológicas mais aprofundadas, né? Isso porque a prática é mais importante do que a teologia? Não, é óbvio que não. Isso é um quadro que acontece em lugares de pessoas imaturas, infantis, despreparadas, pessoas que não têm capacidade de um mínimo de convivência harmoniosa dentro do cristianismo. É por isso
que com essas pessoas Paulo tem que ser prático e tem que ser pouco teológico, porque na carta aos Romanos, que era uma igreja mais amadurecida, uma relação mais harmoniosa, pessoas mais maduras e centradas, Paulo pode aprofundar os conhecimentos teológicos com aquela igreja, e ele diz na carta aos Coríntios que eles é que perdiam a profundidade das coisas que ele teria para passar para elas. Então, quando você ouve lideranças religiosas dizendo que o mais importante é falar da prática do que da teologia, você já tem aqui um indício do porquê que isso acontece. Tem a ver com despreparo e tem a ver com imaturidade e a impossibilidade de gerar uma comunidade sadia e com relações cristãs harmoniosas entre as pessoas. Não é vantagem. Paulo, inclusive, vê essa pegada prática em detrimento da exposição teológica como uma desvantagem contextual para aquela comunidade de Corinto, porque o certo na sua concepção é que ele pudesse amadurecer uma série de temas importantes para a fé cristã e para a reflexão daquelas pessoas, que ele, infelizmente, não pode fazer em virtude da imaturidade, da problemática das pessoas da comunidade de Corinto. Essa carta de 16 capítulos se divide em introdução, do capítulo 1, versículo 1 até o 9, as respostas que o apóstolo Paulo dá de origem oral, que chegam até ele, ele responde oralmente no primeiro momento, depois registra e envia para eles, capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 6, versículo 20, e depois a parte que Paulo escreve as perguntas que ele recebe textualmente, que é do capítulo 7 até o capítulo 16, versículo 4, e depois ele conclui, capítulo 16, do versículo 5 até o 24. Alguns temas são muito importantes, como a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, em que ele fala sobre a ressurreição, inclusive, em que ele compara a ceia da igreja com a ceia do Senhor, e eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre isso aqui no final. Tem também a eclesiologia que Paulo tenta amadurecer com os coríntios, e para isso também alguns capítulos são chave. O capítulo 12, em que ele fala sobre os dons, sobre a variedade dos dons. O capítulo 12, em que ele fala sobre o corpo, e ele compara a comunidade ao corpo, conforme no capítulo 12, do versículo 12 até o 18, que diz: pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora muitos, formam um só corpo, assim também Cristo, porque também, num Espírito, todos nós, num só corpo, fomos batizados, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos um só Espírito nos foi dado. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, por isso não será do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde ficaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Assim Deus pôs os membros, cada um deles no corpo, como desejou. E ele prossegue nessa fala e fica claro, porque muitas pessoas acham que pode simplesmente aplicar essa fala para qualquer ambiente, e que as frases aqui são apenas frases de efeito, mas não. Paulo está falando que o Espírito batiza as pessoas, sejam eles judeus, gregos, livres, escravos, porque essa era a realidade dessa comunidade. Eram pessoas que viviam essa construção social entre gregos, judeus, escravos, ex-escravizados, e por isso as problemáticas que vão acontecendo naquele lugar. Também em 1 Coríntios, que Paulo fala sobre os dons do Espírito, a importância do amor, no capítulo 13, que Paulo cita como o caminho mais excelente, superior a qualquer êxtase, a qualquer catarse, a qualquer manifestação espiritual, mas o superior a tudo que há na vida cristã é a prática do amor, conforme Paulo fala no célebre texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Depois prossegue com dom
de línguas, da profecia que é superior a ela, fala sobre a ressurreição, até que no capítulo 16 ele vai concluir as suas argumentações, se despedir e encerrar a sua primeira carta aos Coríntios. Essa é uma carta que você deve ler, com certeza, deve conhecê-la melhor e compreender, para conhecer melhor, esse contexto social, histórico que eu passei para você nessa oportunidade. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, assista aos vídeos que vão aparecer aqui na tela final e na semana que vem a gente volta com a continuidade falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até lá, e à noite também tem devocional, te espero por aqui. Um abraço, bom domingo para você e para sua família.